Bom, nessa aula 3 nós vamos falar uma coisa extremamente importante. A transmissão da mensagem, ela precisa, resultar em uma mudança, uma transformação, um acréscimo, um aprendizado. Então, toda mensagem para ela ser eficaz, existe por parte de quem está ministrando a mensagem, 3 atitudes importantíssimas, 3 coisas importantíssimas que ele precisa desenvolver, que é o que nós vamos falar agora sobre isso. Vamos ver aqui. Então vamos lá. São os 3 princípios para ser um pregador cativante. Em primeiro lugar, é ter as ideias certas. Você se lembra quando aqui no primeiro tópico nós falamos sobre, a conexão, o tipo de culto, o que que a igreja está fazendo nessa hora, o tipo de culto, para quem, o tema que você está pregando, o público-alvo que você está pregando, tudo isso. Bom, nesse ponto aqui que as ideias certas, elas entram, ah, em importância. Por quê? Porque você não prega da mesma forma para pessoas com tipos de mentalidade, de conhecimento, ambiente, culturas diferentes. Eh, Cada público, ele tem uma característica. Se você vai falar para empresários, empresários têm uma característica. Se você vai falar para, funcionários públicos têm as suas características, têm as suas, o seu contexto, né. Então jovens têm o seu contexto, mulheres têm o seu contexto, mulheres casadas têm o seu contexto, mulheres solteiras têm o seu contexto, mulheres empresárias têm o seu contexto. Cada um dos públicos tem o seu contexto. E toda vez que você consegue compreender isso, você também vai trabalhar ideias certas para esses públicos. Evidentemente que você tem as ideias centrais para a igreja e você tem as ideias para o tipo de culto. É por isso que aqui eu coloquei, ó, no caso dessa conexão, você trabalhar aqui ó, no público-alvo, a igreja como um todo, homens ou mulheres, jovens, idosos, empresários, você pode ir citando aqui uma série de outros públicos que vão estar elencados dentro dessas características. Então, quando você vai ministrar, quando você vai pregar, quando você é convidado, quando você já pastoreia, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Se você é pregador em um bairro mais simples, naturalmente que eu não falo da mensagem, a mensagem ela deve ser sempre a mesma, mas a ideia, a forma, a maneira como se ministra a mensagem, ela vai diferenciar de acordo com o público para o público. Mas o mais importante de tudo é que ao final da mensagem, a ideia central, ela fique no coração de quem recebeu. Um exemplo: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que entendas qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimentes qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o significado desse versículo? Qual é a ideia central que o apóstolo Paulo quer deixar nesse versículo? né? Então, a gente tem que partir sempre desse princípio. Qual é a ideia central dessa história no texto bíblico? Qual é a ideia central do autor quando ele nos escreveu aquela história? E qual é a ideia central que eu devo transmitir? Né. Então, essas coisas, elas precisam ser muito bem, ministradas para você, antes de você ministrar para outras pessoas. Por quê? Porque isso vai dar significado final à sua mensagem. As pessoas ao final depois que terminarem de ouvir a sua mensagem, elas vão dizer para você que a mensagem, ela impactou o seu coração. Chegou ao coração dela. Vai gerar uma transformação, vai gerar uma mudança. Evidentemente que uma ideia central, ela precisa de uma introdução, ela precisa de um porquê, né, e ela precisa de um como.
para finalmente ela gerar um fazer, né? Ou um executar. Então, aqui são os elementos, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui uma ideia central, ela precisa ter um princípio que gere reflexão. Reflexão. Então, algo que precisa gerar uma reflexão. Depois, ela precisa de um porquê eu, porquê, um porquê devo dar atenção. Deve-se dar atenção. Atenção. E deve-se. E, finalmente, como eu posso, como, né, eu posso, isso aqui eu estou usando na primeira pessoa, mas é na terceira pessoa. Como se pode fazer essa mudança? Mudança. Então, aqui as ideias certas vão sempre gerar essas três ideias. Primeiro, refletir, né, ou melhor, primeiro, atenção. Primeiro, atenção, para gerar reflexão, para se fazer a mudança, né. Outra coisa importante é, durante a transmissão da mensagem, ter movimentos certos, nada de movimentos espalhafatosos. Hoje eu vejo, tem muito pregador que ele acha que é na gritaria, que é eu vejo, assim, até algumas coisas, assim, que me espantam. Tem uns caras que estão pregando que eles parecem que estão cantando música de black metal. Você já viu black metal como é aquela coisa toda? Eu acho aquilo, assim, algo meio esquisito, mas Deus sabe o que é que faz, né. Nada então movimentos espalhafatosos também não, a pessoa deve ter movimentos discretos, uma f um tipo de movimento que seja que não desperte ou que não disperse as pessoas. Nada de movimentos espalhafatosos, discrição. Outra coisa também que eu considero dentro dos movimentos, vou colocar aqui dentro dos movimentos, que é a forma de se vestir, vestes discretas, vestes discretas. Às vezes eu vejo alguns pregadores que eles vão vestidos de uma forma tão, ah, vamos dizer assim, tão espalhafatosa, exuberante, né, que chama mais atenção a roupa dele do que o que ele fala. E às vezes dá a entender de que o que ele quer chamar a atenção é mais da pessoa dele do que da mensagem dele. Então a mensagem dele é mais importante. Eu quero que você saiba aqui, você que está me ouvindo, você que é meu aluno, que a sua mensagem é mais importante do que a sua pessoa. E a concentração correta? Isso aqui é importante pelo seguinte: primeiro, você deve estar concentrado na mensagem, não estar se dispersando com a mensagem. Então você deve estar sempre focado ali, ó, naquilo que você está pregando, naquilo que você está trazendo, os pontos que você vai ministrar. Aqui eu não quero dizer, que não haja espaço para a atuação do Espírito Santo para trazer alguma coisa nova, alguma coisa que você não tinha planejado. Isso é normal, pode acontecer normalmente, mas você deve estar focado na direção inicial que você estabeleceu para aquela mensagem. Mais uma vez eu quero dizer a você que, se houver uma mudança, não é o normal que isso aconteça, mas pode acontecer. Mas o ideal é que você tenha essa concentração na mensagem para ir no roteiro que você pré-estabeleceu para a pregação da mensagem. Segunda coisa também é você estar concentrado, nos movimentos, concentrado, não é nem nos movimentos, é na expressão
na expressão da plateia ou da igreja, né? Da igreja. Por quê? Porque você vai perceber, se você tiver essa atenção, então você está sempre olhando nos olhos, olhando para a plateia, além de você estar concentrado na mensagem, você vai perceber as reações, né? Você vai perceber como é que as pessoas estão, se elas estão entendendo, se não estão, se é preciso fazer alguma, talvez alguma justificação ou explicação de algo que foi dito, de algo que foi colocado, então é sempre importante você estar nessa conexão com a plateia. Então, as ideias certas, né, você saber, saber chamar a atenção, né, saber, através da atenção, gerar princípios, trazer princípios que gerem reflexão e depois gerar atitudes ou ideias de como a pessoa pode gerar essa mudança na vida dela, esse impacto na vida dela. Terceiro, tem movimentos certos, nada de movimentos espalhafatórios, ter descrição no vestido, ter descrição no falar, nos comportamentos, ter elegância, claro, é importante também, mas finalmente também ter vestes discretas. E finalmente, concentração correta, estar concentrado na mensagem e concentrado também na expressão da igreja. Bom, aqui a gente conclui a terceira aula, e nós vamos já partir para a próxima aula.